último vídeo, nós discutimos o que é sindicato. No interior desse tema do sindicato foi discutido a noção de burocracia sindical. O objetivo aqui hoje é discutir o que é que vem a ser burocracia de fato, que é um termo que está presente em todos os lugares, todo mundo fala de burocracia. Normalmente as pessoas odeiam burocracia, mas por que a burocracia é tão odiada? O que é ser um burocrata? Então, para começar, a gente queria abordar a noção de burocracia de um ponto de vista social. E diferenciar a burocracia de uma classe social, porque burocracia e classes sociais são noções distintas, ainda que no interior de uma dada classe possam existir estratos burocráticos. Então, em primeiro lugar, para fazer uma contraposição, uma classe social ela é definida pela posição que os indivíduos ocupam no interior de uma dada forma de organização social ou produtiva. Então, por exemplo, como trabalhadores assalariados e capitalistas ou burguesia, onde um trabalha em troca do salário e os outros são proprietários dos meios e as condições que possibilitam a produção. Da mesma forma, as relações entre nobre, servo, escravo e senhor são indivíduos que se definem enquanto classe social pela posição que eles ocupam no interior da produção. Já a burocracia, a noção é diferente. A burocracia, a pessoa se define pela posição que ela ocupa no interior de um determinado aparato estatal, ou no interior de um aparato dentro de uma dada classe. Então, muitos já viram, por exemplo, aquelas burocracias típicas do Egito, onde você tinha uma massa de pessoas que faziam parte de determinadas comunidades, que trabalhavam, produziam, uma burocracia estatal enorme, com cargos muitas vezes eram transpostos de maneira hereditária, alguns casos, como na China mesmo, via de concurso público, mas a posição do indivíduo era dada pela posição que ele ocupa no interior de um aparato burocrático. Por que essa diferença é importante? Porque o burocrata ele pode ter o direito de uso, que te dá regalias enormes, mas ele não é o proprietário. Isso é uma relação muito importante. Então, por exemplo, um burocrata russo, no interior do aparato estatal da União Soviética, que a gente sabe caiu em 89, ele tinha direito de uso sobre muito mais objetos, sobre muito mais produtos, sobre muito mais instalações e etc. do que um trabalhador russo qualquer. Mas ele não era proprietário daquilo, ele não tinha um direito jurídico de propriedade. Para o burocrata, perder o seu cargo é perder o direito de uso. Diferente do capitalista, que ele é um proprietário por direito. E só mesmo mediante a venda ou a usurpação ou coisas do tipo, ele pode perder aquela posição. Isso causa diferenças de comportamento muito grandes entre o burocrata e entre mesmo o membro de uma classe dominante. Porque o membro de uma classe dominante, ele tem que continuar a fazer aquele processo produtivo rodar para manter a sua condição de proprietário, a sua condição privilegiada. Já o burocrata não, ele não tem que manter um aparato, um sistema produtivo em fluxo para ele ter a sua posição enquanto um burocrata privilegiado. Ele precisa meramente manter o seu cargo. Por isso, uma das características típicas do burocrata, seja ele um burocrata no aparato estatal, ou um burocrata no aparato sindical, ou um burocrata em qualquer outro tipo de organismo, é exatamente o oportunismo, ou seja, está sujeito a oscilar nas mais diversas posições, desde que a sua posição esteja assegurada. A gente vê isso, por exemplo, no Brasil, por parte das burocracias sindicais, que criticam ou elogiam o governo conforme a conveniência, conforme a situação que permita maior estabilidade no seu cargo. Porque ela precariza as relações de trabalho no Brasil. Nós já temos 12 milhões de trabalhadores no Brasil hoje, que extrapolam os limites da terceirização que o TST já estabeleceu. Mas antes de entrar no debate do PPE, eu queria informar, como membro da Executiva Nacional da CUT que sou, qual é a posição da Central. A CUT não tomou nenhuma deliberação em qualquer de suas instâncias a favor do PPE. No dia 21 de julho, nós adotamos por unanimidade na Executiva Nacional da CUT uma resolução que explica as nossas bases, porque o tema é polêmico, que as confederações ligadas ao setor da indústria foram autorizadas pela direção nacional da CUT a negociar o PPE. Agora, sobre o mérito do PPE, a resolução é explícita. Em relação ao PPE, a CUT acompanhará a experiência negociada com o governo Dilma e assegurará o debate interno sobre a correção ou não da proposta,
como instrumento para enfrentar momentos de crise. Então, quando a gente fala que um burocrata não é uma classe social, a ideia não é limpar a barra do burocrata ou colocar o burocrata em uma situação, digamos assim, mais cômoda e menos danosa do que a que ele de fato ocupa. Não é entender de fato a posição social do burocrata da sociedade e daí entender o seu comportamento. Então, evidentemente, mesmo não sendo o burocrata uma classe social, ele pode estar presente no interior das classes sociais. Como a gente falou, você tem, por exemplo, as burocracias sindicais, que são pessoas que estiveram um dia associadas a uma determinada categoria do trabalho, que foram liberados, passaram a ocupar cargos no interior dos aparatos sindicais e às vezes por 10, 15, 20 anos sem manter contato com o local de trabalho e passam a atuar não mais em função dos interesses dos trabalhadores, mas em função de manter aquela posição que ele ocupa no interior da burocracia estatal. Observe que um burocrata é muito diferente de um capitalista. Ele é tão danoso quanto, mas um burocrata ele não é proprietário dos privilégios que o sindicato lhe oferece. Ele não é proprietário dos equipamentos, do aparato sindical. Se ele perder a sua condição de diretor de um sindicato, ele perde o direito de uso sobre tudo aquilo. Então, essa posição social diferenciada que faz com que a característica central do burocrata seja exatamente o oportunismo. Ou seja, se adequar àquela posição que favorece a manutenção da sua posição privilegiada. Diferentemente de um burocrata, uma classe social, ela precisa fazer um aparato produtivo rodar, porque ela é proprietária daquele aparato produtivo. E uma classe dominada, ela tem que tentar extrair o máximo de direito, o máximo de garantias possíveis que lhe permite a sobrevivência no interior de um sistema produtivo. E estando, inclusive, sujeito, em decorrência disso, à demissão e vários outros elementos mais. Então, entender o papel da burocracia e a sua diferença com a classe social é entender por que, embora sejam, na sociedade capitalista, dois setores sociais absolutamente danosos e que têm que ser ambos combatidos, se comportam de maneira diferente e cumprem uma função social que é muito diferente. Então, é preciso deixar claro essa distinção. Um burocrata, ele é burocrata em função de uma posição que ele ocupa no interior de uma hierarquia institucional. Já um membro de uma classe social dominante é em função de ser proprietário, no caso, de um conjunto de meios de produção, de um conjunto de elementos que permite a organização de uma determinada forma produtiva. Então, um burocrata, basta ele perder essa posição, basta essa posição lhe ser retirada, que ele não tem mais o direito de uso sobre nada, porque ele não tinha o direito de propriedade. Já um proprietário, ele esteja ou não utilizando, ele possui o direito de uso permanente sobre aquelas coisas do qual ele é proprietário. Isso é importante para a gente entender, por exemplo, a diferença de um burocrata na antiga União Soviética e a diferença de um proprietário membro de uma classe capitalista dominante em outros países. Ainda que tanto uma posição como a outra seja, do ponto de vista ético, moral, ambas absolutamente repulsivas, cumprem funções sociais muito diferentes. Um burocrata soviético, na medida que ele perde seu cargo, na medida que ele perde a função que ele tem no interior de uma dada hierarquia institucional, que é típico da burocracia, ele não tem mais o direito de uso sobre nada que fazia dele antes um setor privilegiado, porque aquilo não era por direito, do ponto de vista jurídico dele, apenas tinha o direito de uso enquanto burocrata. Já uma classe não, ela tem a posse permanente desses elementos, por isso que ela é um proprietário. Isso gera posturas bastante diferentes. Não é à toa que normalmente se atribui à burocracia o caráter de ineficiência, porque a sua condição social é dada não em função de qualquer tipo de produtividade, mas é dada em função de uma posição que lhe é ortogada no interior de uma hierarquia. Por isso que confundir burocracia e confundir classe social não é questão de dar mais ou menos valor para o burocrata, é questão de se entender a função social que cada um desses elementos realiza no interior da sociedade ou mesmo no interior de uma classe social, que, como foi dito, também existem as burocracias no interior de uma classe social, como é o caso da burocracia sindical. Pessoal, então só algumas indicações bibliográficas para quem quiser se aprofundar nesse tema, sobre a questão da burocracia, o papel que ela ocupa no interior da sociedade. Em primeiro lugar, uma coletânea organizada pelo Maurice Godelier, mas é uma coletânea de artigos do Marx, que vai tratar basicamente do papel que tinha as castas burocráticas e não uma classe social no interior das sociedades chamadas de asiáticas, orientais,
na antiguidade. É um livro de caráter mais histórico, mas importante para entender a diferença entre classe social e uma casta enquanto burocracia. A discussão mais do século XX, em torno principalmente da União Soviética, as principais biografias são do Trotsky, A Revolução Traída, publicado pela editora Sunderman, e tem também Em Defesa do Marxismo, que pode ser considerado quase como um apêndice do Trotsky, A Revolução Traída. Existe uma edição mais nova também da editora Sunderman, que trata do mesmo tema do papel da burocracia na União Soviética e da sua diferença enquanto classe social. Para quem quiser ver uma visão alternativa, do qual nós não concordamos, que vai sustentar a visão da burocracia enquanto uma classe social, tem o livro A Burocratização do Mundo, do Bruno Riese, que é um autor que sustenta que a burocracia seria um tipo de classe social. Então, essas são algumas sugestões de biografias para quem quiser se aprofundar nesse tema.